noite, graça e paz. Nós temos hoje um grande privilégio. Está conosco hoje o diretor executivo da nossa convenção, pastor Antônio Cuco. Ele trouxe também o Daniel, que trabalha na área de comunicação. Então, para nós é uma alegria recebê-los. E o pastor Antônio já esteve falando a uma parte da liderança da igreja e foi realmente uma bênção nós nos atualizarmos com aquilo que a nossa denominação faz a partir do investimento que as igrejas locais fazem na obra. E nós ouvimos isso, ficamos alegres e, inclusive, com um orgulho santo por ver um trabalho tão extraordinário sendo realizado com seriedade. E eu tive a alegria de poder convidar o pastor para participar com a igreja desse momento tão especial. E agora, certamente, Deus vai usá-lo para falar ao nosso coração. Quero convidá-lo aqui. É uma alegria tê-lo aqui, viu? Que Deus use a sua vida poderosamente. Amém. Sou eu quem agradeço, pastor Paulo. Quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma alegria poder estar com os irmãos nesse tempo de culto, de louvor, de adoração. A Igreja Batista em Vila Sete tem sido uma bênção, não somente na cidade de Maringá, mas em nosso estado, no Brasil e no mundo ainda mais. Soubemos que a igreja avança também para investir, enviando missionário, inclusive missionário da casa aqui para atuar também fora do nosso país. Louvado seja Deus por essa visão de reino. E é isso, queridos, que nós precisamos realmente preservar em todo o tempo e valorizar. Fazermos investimentos e estarmos envolvidos naquilo que permite que o reino de Deus possa ser ampliado, que a ação do reino de Deus possa ser maximizada em todo lugar onde há alguém que precisa do evangelho, que nós possamos assim também estarmos juntos conectados. Como o pastor Paulo acaba de mencionar, tive a oportunidade de estar com a liderança da igreja há pouco tempo antes do culto e pudemos ali compartilhar algumas questões e aproveito também para deixar mais uma vez a nossa gratidão, pastor Paulo, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês e também a gratidão em nome da Convenção Batista Paranaense. Pastor Rafael Tomazini é o nosso presidente, ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, trabalhamos muito juntos e quero dizer aos irmãos que nós, enquanto convenção, juntos somos a convenção, obrigado, querido, juntos somos a convenção e a cooperação franca desta igreja tem permitido que o trabalho do Senhor avance. Nós estamos um pouco mais de 2 anos dobrando o nosso contingente de missionários estaduais, que a convenção sustenta, que esta igreja sustenta. Esse é apenas um detalhe, uma informação de tantas outras coisas que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a igreja nesse propósito. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma porção das Escrituras. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Abacuque, e eu quero trabalhar com vocês alguns elementos que nós julgamos ser muito significativos e importantes à luz do momento em que nós nos situamos num contexto enquanto sociedade. Nós temos observado, e os dados mostram, as notícias mostram, que muitos casamentos têm sido abalados, famílias têm sido abaladas, pessoas têm sido abaladas em suas, inclusive, convicções, em suas estruturas emocionais, físicas, psicossociais, enfim, todos os aspectos que acabam sendo mencionados e atrelados. E nós precisamos encontrar meios para nos tornarmos inabaláveis, independentemente das circunstâncias. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite e percorrermos a partir do livro de Abacuque
como é possível, como nós podemos ter uma fé inabalável, como nós podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, que mantêm-se inabaláveis diante de todo o cenário que está à nossa volta. Escolhi trabalhar com o texto de Abacuque, tendo em vista que ele nos permite fazer reflexões que estão atreladas ao passado, ao presente e ao futuro. E aquilo que nós veremos, alguns aspectos do que Abacuque viveu, tem muito a ver, e à medida que eu ler algumas passagens do texto bíblico, eu peço que você tente relacionar aquilo que nós estamos lendo com o momento que nós vivemos. Se nós conseguimos fazer conexões com aquilo que ele passou, com aquilo que nós estamos passando, e também, a partir disso, tirarmos algumas lições de como nós podemos nos tornar pessoas com uma fé inabalável. O profeta Abacuque não é tão conhecido assim, o nome dele varia entre duas possibilidades, a versão acadiana, que diz respeito a uma árvore frutífera ou a uma planta, mas muito provavelmente esteja mais vinculado à origem hebraica, que é o texto bíblico que nós utilizamos, que significa abraçar, o abraço amoroso. É um livro pré-exílico e ele esteve sendo citado em algumas outras passagens que não estão no conjunto de livros que nós consideramos inspirados pelo Espírito Santo. O cânone do Antigo, do Novo Testamento, ou seja, o grupo de livros que nós consideramos como palavra de Deus. Ele também é mencionado em outros livros que são considerados livros históricos, para nós até mesmo utilizamos a expressão apócrifos, porque eles não compõem esse conteúdo bíblico ao qual nós cremos. Mas um dado no mínimo curioso, segundo um desses livros, diz que Abacuque teria estado com Daniel na cova dos leões. É apenas uma curiosidade, mas só para vocês perceberem que, apesar de na Bíblia ele não ser tão citado assim, nós podemos encontrá-lo sendo citado em outras passagens, mas o conteúdo que está, a teologia do livro de Abacuque, ela está devidamente embasada em toda a Escritura, e é, inclusive, neste livro que nós encontramos o que Paulo vai desenvolver, a frase, o justo por sua fé viverá. É a partir de Abacuque que essa expressão ela nasce, dentro de um contexto de dificuldades, diante de um contexto de circunstâncias adversas. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura bíblica de Abacuque, capítulo 1. Nós leremos, irmãos, algumas porções desse texto, o texto bíblico. Aqui na tela você pode acompanhar. Nós faremos aqui a leitura de, inicialmente, capítulo 1, e eu vou mencionando à medida que nós formos avançando no texto bíblico. Assim começa o texto, Abacuque, capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Versículos de 1 a 4, as primeiras perguntas de Abacuque a Deus, e no versículo 5 do capítulo 1 em diante, as primeiras respostas de Deus a Abacuque. E Deus vai dizer então no verso 5, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, também conhecidos por babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. À luz do que Deus responde a Abacuque, ele faz um segundo conjunto agora de afirmações, versículo 13, e perguntas. Tu és tão puro de olhos, Abacuque agora dizendo para Deus, tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles?
Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Agora adentramos no capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 4 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora avançamos no capítulo 3, versículos de 1 a 4, e encerramos com os versos de 17 a 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Convido você a fechar os olhos uma vez mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque temos acesso à tua palavra. E lemos, ó Deus, uma narrativa que tem elementos, Senhor, de tanta humanidade do profeta e, ao mesmo tempo, de tanta dependência do Senhor. Pai, que o Senhor nos inspire por meio desta palavra e que possamos, ó Deus, trazer agora aplicações, aprendizados e decisões a partir daquilo que o Senhor falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra e nos posicionarmos respondendo afirmativamente aquilo que o Senhor há de nos dizer. A Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Para que sejamos inabaláveis em nossa fé, precisamos perceber que a nossa humanidade, naturalmente, ela trará alguns desafios. E faz parte do processo da vida humana, ou dos processos da vida humana, lidarmos com crises, lidarmos com perdas, lidarmos com dificuldades, termos momentos de alegria, de prazer, de satisfação, de júbilo, mas, em linhas gerais, nós lidamos com muitas circunstâncias adversas na vida. Em algumas dessas circunstâncias, a nossa fé pode ser estremecida. Podemos nos deparar com situações pelas quais nós mesmos sejamos acometidos com coisas que não estavam, digamos assim, em vista, fomos pegos de surpresa. Uma pandemia nos pegou de surpresa, não é verdade? E tantas outras coisas que nós não sabíamos como lidar, o que fazer e como seria depois daquele evento. E assim é também a nossa vida. Nós não podemos dizer com toda certeza como será o dia de amanhã, como estaremos daqui uma semana, não podemos dizer nem necessariamente como estaremos daqui a um minuto, porque a vida é imprevisível. Ainda que nós tenhamos condições de torná-la previsível em várias coisas, o que nos ajuda a lidar também com as imprevisibilidades.
precisamos ter uma fé firmada no Senhor, uma fé alicerçada na sua palavra, que nos permitirá lidarmos com todas as circunstâncias. Eu sei que o objetivo é alto, mas esse é o nosso desejo. Olharmos para esta narrativa e tentarmos entender de que maneira nós podemos ter uma fé inabalável, que nós podemos ser homens e mulheres que não vão fraquejar, que não vão vacilar, que não vão titubear, que não vão desanimar e tampouco desmaiar diante de algumas circunstâncias. Dentre algumas possíveis aplicações, eu quero chamar a sua atenção para, a partir do relacionamento de Abacuque com Deus, como que nós podemos desenvolver uma fé pura e permanecermos inabaláveis em todo o tempo. E para isso eu quero pensar em 3 características que você e eu precisamos desenvolver. A primeira delas, é preciso desenvolver, ou precisamos desenvolver, uma permanente inquietude santa. O que eu quero chamar, o que eu quero dizer com inquietude santa? Quando nós olhamos para o texto bíblico, ali no capítulo 1, nós nos deparamos com várias perguntas de Abacuque que ele faz a Deus. São algumas inquietações do coração, inquietações da alma, inquietações do íntimo, que naquele momento são extravasadas diante do Senhor, e algumas delas extremamente contundentes, das quais talvez nós já tenhamos feito em algum momento da nossa vida, ou talvez não tenhamos até coragem de dizer que tais perguntas possam ser então admitidas. A capacidade, meus irmãos, de termos uma inquietude santa tem a ver com a capacidade de inconformar-se com a maldade. Os versículos de 1 a 4 apresentam Abacuque inconformado com as maldades do seu tempo, com as injustiças do seu tempo, com as inconsistências de posturas daqueles que deveriam ter um padrão, deveriam ser referência, mas que estavam distorcendo a lei, estavam usufruindo e tornando os recursos à sua disposição para seu próprio benefício. Faz sentido com o tempo em que nós vivemos? Faz sentido quando nós percebemos que aqueles que estão para regimentar e regular a lei, às vezes se colocam sobre ela, acima dela, e não a colocam de fato em prática. Isso deve gerar em nós, sim, inconformidade. Deve gerar em nós, meus irmãos, uma inquietação. Precisamos desenvolver essa capacidade de inconformar-se com a maldade. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que o excesso de maldade que existe no mundo, e isso não é pouco, gere em nós uma insensibilidade, um coração frio. Nós não podemos, meus irmãos, ficar alheios ao que está acontecendo à nossa volta e achar que isso é normal. Não é normal que o mal se instaure. Não é normal que a mentira supere ou distorça a verdade. Ainda que muitos o façam, nós não podemos admitir de tal maneira. Precisamos desenvolver a capacidade de se indignar contra o próprio pecado. Capítulo 1, versículo 13, quando Abacuque, após ouvir de Deus alguns questionamentos, ele diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Abacuque está neste momento revelando que ele está indignado contra o pecado. E ele faz uma afirmação: Senhor, Tu és puro de olhos. Tu és tão puro de olhos. Eu sei que o Senhor é santo. E aí ele pergunta: como então o Senhor permite? Se o Senhor é tão santo, como o Senhor permite que o mal se estabeleça e que aqueles que fazem maldades tragam juízo sobre aqueles que se chamam teu povo? Os questionamentos dele, meus queridos, se aproximam de situações das quais nós não entendemos o que está acontecendo. E então perguntamos para Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo? Para fecharmos essa primeira característica que envolve inquietude santa,
é preciso entendermos aqui uma lógica do texto. Abacuque começa fazendo perguntas. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Já teve crise sua com o tempo? Até quando Deus vai permitir que isso aconteça? Até quando eu vou ter que aguentar esse marido? Até quando eu vou ter que aguentar esse filho fazendo essas coisas? Até quando eu vou ver o meu pai ou a minha mãe fazendo isso ou aquilo? Até quando o mal vai continuar acontecendo? Até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada? Irmãos, isso é sério, isso é grave, mas a Bíblia nos mostra e nos revela, e dentre as tantas coisas maravilhosas que nós encontramos nas Escrituras, a Bíblia revela os seus personagens e suas inquietações do jeito que são e do jeito que somos. Irmãos, isso faz parte da nossa realidade. Quantas inquietações, quantas inconformidades, quantas questões que perpassam o nosso coração e que continuam sem resposta. Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? É interessante observarmos que Deus começa a responder a Abacuque no versículo 5 do capítulo 1, e resumidamente é o seguinte, ele pergunta por que Deus estava permitindo o povo dele praticar o mal, estar em pecado. E aí Deus responde para ele dizendo assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Eis que trago os caldeus. E aí Deus vai dizer o seguinte: eu estou levantando os babilônios para punir o povo de Israel. E aí surge um outro grupo de questionamento de Abacuque. Como, Senhor? Como o Senhor pode agir dessa maneira? Como o Senhor está permitindo isso acontecer? Queridos, para mim é muito rico a gente entender que, primeiro, Abacuque questiona a aparente inatividade de Deus. A aparente questão de que parece que Deus não está fazendo nada. E aí Deus vem e diz: não, eu vou fazer. Eu vou levantar os babilônios para punir esse povo pecador. E aí Abacuque diz assim: como assim, Senhor? Como que o Senhor vai usar um povo pior para punir aquele que é melhor? Não faz sentido. Não faz sentido. Queridos, durante a nossa caminhada aqui, durante o nosso percurso de vida, muitas vezes iremos nos deparar com situações que não fazem sentido. Não faz sentido algum esta realidade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pode parecer meio estranho se estamos falando de uma fé inabalável, mas é exatamente essa percepção que nós precisamos entender. Para que tenhamos uma fé inabalável, a fé madura, consistente, enraizada nas Escrituras, é aquela que permite nos relacionarmos com Deus tentando buscar algumas respostas, tentando buscar algumas soluções. A permanente inquietude santa envolve nós continuarmos alimentando em nosso coração o desejo para que a vontade de Deus seja feita, para que a santidade se estabeleça, para que o bem vença o mal. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem e de ver as coisas da maneira como elas deveriam acontecer, ainda que isso nem sempre seja possível. Eu fecho esse ponto, meus irmãos, destacando ainda que a inquietação do profeta não está vinculada a questões pessoais, não está vinculada a algumas coisas do dia a dia, triviais do dia a dia. Ele está falando de elementos que afetam outras pessoas, que afetam uma nação. E com isso a gente começa a pensar também a importância de nós pensarmos para além de nós mesmos. Pensarmos para além das nossas próprias necessidades e das nossas crises, o que precisa acontecer para que as pessoas sejam abençoadas, para que mais pessoas sejam envolvidas com a graça do Senhor. Permanente inquietude santa é a primeira característica que eu convido você a refletir e passarmos a desenvolver com sabedoria e com tremor, evidente na sequência. A segunda característica trata de uma permanente disposição para ser tratado. Para que tenhamos uma fé inabalável, para que tenhamos convicções alicerçadas nas Escrituras que não venham ser estremecidas na sua base, no seu fundamento,
Nós precisamos ter uma permanente disposição para sermos tratados por Deus. Mas nem sempre isso é algo que a gente está disposto a oferecer ao Senhor. Me chama a atenção no capítulo 2, no versículo 1, que faz parte do agrupamento ainda do capítulo 1, quando ele diz assim, após as indagações, após ouvir algumas falas de Deus, ele coloca então no versículo 1 do capítulo 2, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá, o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Percebam, nós encontramos aqui um homem que tinha algumas queixas. Somos homens e mulheres que também provavelmente tenhamos algumas queixas, algumas crises, algumas dificuldades. Nós precisamos colocá-las diante do Senhor, mas precisamos ter disposição agora para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque às vezes, queridos, nós somos bons em pedir, bons em falar, bons em reclamar, bons em... Entende? Mas e para ouvir? E para ouvir aquilo que nós precisamos receber? Estamos, de fato, com os ouvidos abertos? Por isso eu ressalto a importância de desenvolvermos a capacidade de ouvir a Deus. Versículo 2, ele diz, o Senhor me respondeu e disse. Percebam que o profeta ele se coloca agora para ouvir a Deus, e ele descreve então que Deus fala com ele, que Deus responde. É importante mencionar que o livro de Abacuque, ele já tem uma divisão natural, são 3 capítulos, e cada capítulo nos permite fazer essas aplicações, essa estrutura, e podemos incorrer num lapso de achar que isso tudo aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Não, isso aconteceu durante um tempo, durante a vida do profeta, e aqui está resumido todo este processo de relacionamento dele para com Deus. Mas eu quero enfatizar a importância, queridos, de ouvir a Deus. A palavra mesmo vai nos dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em tempos em que estamos conectados, quase que 100% do tempo. Existem pessoas que mesmo durante o sono, deixam o celular ligado, e as interações que vêm, ali as notificações que vêm, a pessoa acorda e acaba voltando a acessar isso no meio da madrugada. Ninguém faz isso aqui, né? Coisas que só acontecem em outros lugares por aí. Vivemos um tempo de grande adensamento de informações. E estamos chegando a um ponto, meus queridos, de adoecimento, porque nós não temos capacidade para gerenciar tamanho volume de dados, tamanho volume de informações, é muita coisa para a cabeça. E eu quero encorajar você a começar a separar minutos, 15 minutos, meia hora de quietude, de oração, para que você possa ouvir ao Senhor. Senhor, coloca diante dele a sua oração, as suas inquietações, faz a leitura do texto e aguarda. Aguarda em silêncio para ver o que Deus te dirá. É isso que o profeta fez. Precisamos desenvolver a capacidade também de esperar pelo agir de Deus no tempo de Deus. Olha o que Deus responde para Abacuque no capítulo 2, verso 3. A visão ainda está para se cumprir em tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere. Ah, meus queridos, quantos de nós queremos esperar? Espere. Esperar produz em nós desenvolvimento de capacidades cognitivas, intelectuais. Esperar desenvolve em nós desenvolvimento da nossa fé, amadurecimento dos nossos pensamentos, das nossas reflexões. E Deus então está dizendo para ele, espere, porque certamente virá, não tardará. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abacuque naquele momento, por mais que você não entenda, por mais que você ache que nada faz sentido, eu estou no controle de todas as coisas, eu sei o que eu estou fazendo.
Irmãos, nós precisamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Muito provavelmente, nós, várias vezes da nossa vida, não tínhamos noção do que estávamos fazendo. Mas com Deus é diferente. Ele sabe. Nós precisamos ter paciência para esperar, aguardar e ver o tempo de Deus se manifestar. Porque o tempo de Deus é perfeito, as coisas de Deus são perfeitas. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam ontem, antes de ontem. Eu mando uma mensagem de WhatsApp e aquele que tem aquele dispositivo lá de ficar azulzinho, e se ficar azulzinho a pessoa já fica ali. Mas o pastor Paulo não me respondeu ainda. O pastor Paulo não me respondeu ainda, né? Ou outra pessoa, meu marido, minha esposa, por que não respondeu ainda? Por que não respondeu? Queridos, eu lido isso com pastores. Às vezes os pastores mandam mensagem para mim. E, irmãos, às vezes eu estou tomando banho. Eu faço isso também. Você também deve fazer, né? A gente também faz essas coisas. E aí você não responde naquele minuto, naquela hora, a pessoa, eu estou tentando falar com você e você não me responde. É bem verdade que às vezes não deu tempo, é bem verdade que às vezes você tinha que primeiro resolver uma situação para depois fazer aquela resposta, mas a questão é que nós não podemos viver escravos de um tempo que não é regulado adequadamente. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Amém? E ela vai dizer para nós em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Então não temos desculpa para dizer que não há tempo para orar, que não há tempo para meditar na palavra, que não há tempo para cuidar da família, que não há tempo para estar com os filhos, que não há tempo para cultuar. Há tempo para todas as coisas. A questão é como nós administramos este nosso tempo. Temos que lidar com uma realidade que acometeu a sociedade. Quando a palavra prioridade foi forjada, na sua origem, na sua semântica original, na sua etimologia original, ela tem a ver com um processo, com uma situação estanque e pontual. A palavra prioridade não comporta plural. Ela não foi idealizada para ser usada no plural. Qual que é o plural de prioridade? Muito simples, né? Prioridades. Não existem prioridades. Porque se existem prioridades, não há prioridade. Qual é a nossa prioridade? Jesus nos ensinou. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a nossa prioridade, irmãos. Nossa prioridade é buscar o Senhor, a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus, porque se eu estou vivenciando um tempo de intimidade, de um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe o que vai acontecer com as outras coisas? A ação do Espírito de Deus, aquecida com o meu espírito, atuando no meu espírito, na minha mente, me dará habilidade para administrar as outras coisas. E eu poderei dedicar o tempo adequado com a minha família, com os meus filhos, com o meu casamento, com o meu trabalho, com os meus estudos. Não é uma questão, eu sei que é muito natural a gente pensar, primeiro Deus, depois esposa, depois filhos, depois trabalho, depois igreja. Essa lista pode alterar dependendo da ordem de prioridades. Não, irmãos. A nossa prioridade é o Senhor. E quando eu busco ao Senhor de todo o coração, Ele me habilita para dedicar o tempo que cada uma das outras áreas da minha vida precisam. Capacidade de refletir quando nós somos confrontados. Capítulo 2, verso 4, Deus vai colocar ali no texto bíblico, e Abacuque, então, vai ter que refletir sobre isso. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ainda que Deus não estivesse nesse momento confrontando Abacuque tão somente, mas faz parte do tratamento de Deus e da resposta de Deus a Abacuque confrontá-lo com o fato de que o justo viverá por sua fé. Deus estava respondendo para Abacuque, você não está entendendo, você está tendo uma série de questionamentos, ok,
mas eu preciso que você entenda que o justo viverá pela fé. Então, por mais que você não entenda, você diz: Senhor, eu creio em Ti, e eu confio no Senhor, e eu aguardarei no Senhor, porque de Ti vem a melhor resposta, de Ti vem o melhor tratamento, de Ti vem a melhor alternativa. Precisamos desenvolver a capacidade de refletir diante do confronto com uma situação de pecado, diante de um confronto em circunstâncias em que nós não estamos sabendo como lidar. Recapitulo, meus queridos, rapidamente. Para que tenhamos uma fé inabalável, para que sejamos inabaláveis, precisamos ter inquietude santa, disposição para sermos tratados e em permanente postura de rendição. Permanente postura de rendição é o que nós encontramos no capítulo 3, quando Abacuque, então, agora ele começa a adorar ao Senhor. Capítulo 1, Abacuque faz questionamentos severos. Capítulo 2, Abacuque diz: eu vou ouvir o que Deus tem para dizer a minha queixa. Capítulo 3, ele responde a Deus a partir daquilo que ele ouviu do próprio Senhor. Se você tem uma da tradução mais conservadora, ele vai dizer ali oração do profeta conforme Sigionote. Era uma forma de canto, era uma forma de canto litúrgico, de louvor, de adoração. Abacuque agora ele vai louvar ao Senhor, ele vai adorar ao Senhor, e ele vai fazer aqui algumas afirmações. O capítulo 3 é um salmo, uma oração poética e profética. Uma oração desprovida de egoísmo, vaidade, orgulho, egoísmo e narcisismo. Uma oração, meus irmãos, em que nós aprendemos com Abacuque que em vez de orarmos para satisfazer nossos desejos, precisamos ter orações carregadas de piedade, humildade, submissão, sinceridade, confissão e boca no pó. Orações que nos levam à presença de Deus, orações que nos levam para entender melhor os desígnios do alto, orações que nos levam a desenvolver a nossa fé, a desenvolver a nossa percepção das coisas espirituais e começarmos a enxergar as coisas do jeito de Deus e não do nosso. A começarmos a entender que quando nós olhamos pelas lentes da Bíblia, pelas lentes da palavra de Deus, as coisas começarão a fazer certo sentido. E nós começaremos a entender que mesmo quando, ainda que eu seja nesse momento aqui, intencionalmente contraditório, passaremos a entender que existem muitas coisas que nós não vamos entender. Percebe? E a gente começa a lidar com isso, sem crise. E a nossa fé vai ficando fortalecida, robustecida. A ponto, meus irmãos, de nós renovarmos a nossa fé em Deus. Capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O autor agora, meus queridos, ele começa a declamar uma poesia, um louvor ao Senhor, e ele vai declarar também algumas das suas convicções. Senhor, eu tenho ouvido da tua fama, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor governa, e eu sei que o Senhor está no controle. Por isso eu peço, lembra-te da misericórdia, porque ai de nós se não for a misericórdia do Senhor, ai de mim se não for a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Do capítulo 3, dos versos de 4 a 15, Abacuque ele faz declarações atreladas a uma história que é denominada o épico de Enuma Elixe. O épico babilônico da criação, em que retrata, segundo a mitologia babilônica, momento em que Marduk e Tiamat entram em batalha. É uma mitologia, a semelhança da mitologia grega, Zeus, Poseidon, a semelhança da mitologia egípcia, né? Ísis, Horus, a semelhança, por exemplo, do que a Bíblia nos descreve a respeito das 10 pragas. Lembra lá no Êxodo das 10 pragas? A primeira praga do Egito é uma praga que confronta, que afronta o rio Nilo, porque havia uma divindade atrelada à importância do Nilo. O Nilo
assim como a época e continua, ele tem uma grande importância também econômica para a região. Ali onde está o delta do Nilo, chamado delta do Nilo, onde desemboca a água, então, no mar Mediterrâneo, há uma fertilidade muito especial. E por causa disso, eles haviam atrelado essa fertilidade a um deus egípcio. E aí, Deus vai mostrar, quando Moisés coloca o cajado nas águas do rio Nilo, eles se transformam em sangue. Naquele momento, Deus está dizendo para os egípcios que o Deus de Israel é maior que o Deus do Nilo. E depois ele vai em cada uma das pragas, uma divindade egípcia é derrotada, é afrontada, até concluir com a 10ª praga, que era uma das mais importantes, o conceito de que o faraó era um deus. Se o faraó, sendo Deus, não pôde salvar seu próprio filho, que Deus é esse então? Deus, ele usa dos elementos da história para mostrar que é ele quem está governando toda a história. Abacuque, ele usa dos elementos da mitologia babilônica para mostrar que, na verdade, aquilo que eles achavam que era Marduk, aquilo que eles achavam que era Tiamat, na verdade é o Senhor, o Criador do céu e da terra, e é por isso que ele vai dizer no versículo 4, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Ele vai descrevendo que as pessoas achavam ser um Deus criado, é o próprio Senhor que está desenvolvendo a sua vontade. Podemos ilustrar a grandeza do Criador com algumas coisas da atualidade. Muitos aqui já devem ter ouvido falar do telescópio Hubble, sim? O telescópio Hubble foi precursor de muitas descobertas científicas a nível da astronomia, e algumas das imagens que o Hubble trouxeram grande inquietação às comunidades acadêmicas, principalmente dessa área. E dentre algumas imagens que o Hubble trouxe, se puder avançar um pouquinho ali, para traduzirmos de uma maneira mais simplificada, é como se fosse uma foto tirada do passado distante do nosso universo. E segundo aqueles que desenvolvem a teoria da evolução, e que acreditam na teoria do Big Bang, da explosão, que a partir daquela explosão tudo veio a ser desenvolvido. Eles diziam que na casa, depois ali dos 13 bilhões de anos-luz, não haveria nada. Não teria como você encontrar nada ali, porque não deveria existir nada. E quando o Hubble tira a foto, aqui está, nessa ponta aqui do canto, a imagem aqui para representar o Hubble. Imagine que esse cone que se estende aqui, é como se ele estivesse tirando uma foto do universo no seu passado. E ele consegue chegar lá a 13 bilhões e poucos de anos-luz, e ele mostra galáxias totalmente prontas. Estrelas, asteroides, supernovas, enfim, são questões aí que não é do nosso cotidiano, mas basicamente retém o seguinte: ele tira uma foto de um passado distante, onde tudo estava pronto. E não deveria ter nada pronto naquela altura, digamos assim, da teoria da evolução. E aí eles criam, então, um telescópio mais potente, que é o James Webb. E o James Webb, então, ele desenvolve, e ele é apontado para tirar as mesmas fotos que o Hubble fez. E algo que eles não esperavam aconteceu. O James Webb tirou fotos ainda mais detalhadas de algo que eles não esperavam encontrar. Eles estão tendo que lidar com o fato de que algo fez acontecer do nada alguma coisa. Tudo aquilo que existe. Não consegue se explicar pela ciência. Amados, nós estamos lidando com um momento muito especial do nosso tempo. Cada vez mais que o ser humano busca entender melhor a criação, mais a criação revela quem a criou, a majestade do nosso Deus.
E ainda que a gente não entenda, a nossa fé vai sendo fortalecida. A nossa fé vai ficando mais robusta. Nossa musculatura espiritual vai ficando mais fortalecida. A ponto, meus irmãos, de podermos viver como Abacuque viveu e chegarmos a algumas conclusões que Abacuque chegou. E dentre as conclusões que Abacuque chegou, estão os versos de 17 a 19, que são extraordinários. Lembremos que Abacuque começa o seu livro fazendo uma pergunta. Qual que é a primeira pergunta? A primeira expressão: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? E ele termina agora a sua oração dizendo no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meus queridos, em outras palavras, Abacuque está dizendo que mesmo que tudo falhe, seria o mesmo que dizer ao padeiro, ainda que falte o trigo. Dizer ao metalúrgico, ainda que falte o ferro para fundição. Dizer ao médico, ainda que faltem remédios para receitar. Dizer ao advogado, ainda que faltem clientes e ações. Dizer ao vendedor, ainda que falte o produto para vender. Dizer ao professor, ainda que falte alunos. O que é um professor sem aluno? Sem alguém para aprender? Ainda que falte, dizer ao pintor, não tem mais tinta. E aí nós podemos continuar, meus queridos, trazendo aqui analogias e exemplos. Ainda que falte o salário, ainda que não tenha mais emprego, ainda que não tenha mais gado no campo, ainda que não tenha mais nada, eu me alegrarei no Senhor. Esta é uma fé inabalável. Esta é uma fé, meus irmãos, que não será abalada com qualquer que seja a natureza da situação. A sua fé está neste nível de consistência. A sua fé está nessa capacidade de crer que Deus controla e governa todas as coisas. Obviamente, queridos, que para muitos de nós, ou para todos nós, por que não dizermos assim, precisamos desenvolver convicções e percepções e entendimentos para chegarmos a essas conclusões. Não é algo que acontece do dia para a noite. Não é algo que nasce conosco. Ninguém nasce com uma fé inabalável. Ninguém nasce, meus irmãos, dotado de tudo. Nós precisamos aprender ao longo da vida. Mas nós precisamos, principalmente, desejar, querer ter uma fé mais fortalecida. O primeiro passo é esse: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua palavra, eu quero mais conhecimento, eu quero mais da Tua verdade, eu quero mais do Teu Espírito em mim, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos do eu, mais do Espírito de Deus e menos do meu ser que sofre com as crises, com as lutas, com as batalhas, com as dificuldades. Com crises e com problemas e com dificuldades que podem ser administradas à medida que a nossa fé é fortalecida e desenvolvida. Não quero, meus irmãos, apresentar aqui algo impossível de ser alcançado. Não, isso aqui é algo difícil demais. É mais um profeta que fez algo extraordinário. Irmãos, às vezes nós colocamos os nossos personagens bíblicos em pedestais, em classificações que, digamos assim, é praticamente inatingível. Mas a Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, na carta de Tiago, Elias foi homem sujeito às mesmas que nós.
João Batista foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Moisés foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. E por isso, inclusive, ele não entrou na terra prometida, porque ele cedeu a uma crise, a uma dificuldade. Faltou-lhe moderação e paciência para chegar no estágio final ali. E olha que a Bíblia vai dizer que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra. Amados, os personagens bíblicos têm os seus dilemas, têm as suas crises, as suas dificuldades, assim como você e eu. Pedro, meus queridos, o grande Pedro, apóstolo Pedro, negou a Jesus. Insistiu, inclusive, quando foi confrontado. Não, mas eu conheço você, você estava lá entre eles, os galileus. Não, de jeito nenhum, eu não, você se enganou. O Pedro que andou sobre as águas junto com Jesus. O Pedro que viu Jesus curar enfermos, curar cegos, restaurar coxos. Naquele momento lá, ele, não, eu não estava lá. Porque esse é a realidade do ser humano. Nós lidamos com essas questões. Eu não estou aqui, meus irmãos, trazendo uma mensagem de alguém, ou de um personagem, ou eu mesmo, ou alguns de nós aqui, que somos melhores do que os outros, ou melhores do que a maioria. Mas para dizer que todos nós que somos maioria, podemos acessar isto, podemos acessar estas verdades, podemos ter um relacionamento com Deus íntimo, real, onde você pode chegar diante de Deus, abrir o seu coração, se ajoelhar e chorar e dizer, Senhor, eu não entendo, Senhor, não faz sentido, Senhor, me ajuda com essa situação. É isso que Deus espera de nós. Deus rejeita aquele que se rebela e que se coloca numa postura de alguém que simplesmente reclama, que simplesmente não quer saber da verdade. Mas Ele acolhe o humilde, Ele acolhe o de espírito contrito, Ele acolhe aquele que diz, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. Você deseja ser esta pessoa que se coloca na presença do Senhor e diz, Senhor, eu preciso mais de Ti. Convido você a fechar os olhos e eu quero orar com você nesse momento. Quantas crises nós já enfrentamos, quantas crises você já enfrentou. Abacuque começou dizendo, até quando, Senhor? E ele conclui a sua oração dizendo, ainda que a figueira não floresça. Deus deseja que você se aproxime ainda mais dEle, que você se posicione na presença dEle, dizendo, Senhor, dá-me mais da Tua graça, dá-me mais entendimento, dá-me mais discernimento espiritual. Livra-me dos pensamentos impuros, das vaidades. Eu quero estar na Tua presença e desfrutar da Tua presença a cada dia. Você deseja se posicionar diante do Senhor com essa entrega, com esta consagração? Se você deseja, fique de pé onde você está. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você que deseja se posicionar diante de Deus e mais, amém, amém. Quem mais deseja se posicionar diante do Senhor dizendo, Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua unção, quero mais da Tua presença na minha vida. Ah, meus irmãos, como eu quero mais da presença de Deus na minha vida. Todos nós precisamos disso, mais e mais, constantemente. E esse caminho, ele é aberto quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se porventura há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, e talvez muitas coisas não fizeram sentido para você, saiba que quem nos aproxima de Deus e quem nos leva ao caminho da salvação é Cristo Jesus. E basta você fazer uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu, neste momento, reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão e preciso do Teu amor e da Tua graça. Nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti. Alguém que fez esta oração, levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Você que fez uma oração de confissão a Jesus Cristo, fique de pé, levante a sua mão, eu gostaria de orar com você nesse instante, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças Te damos pela Tua palavra, graças Te damos pelo Teu grande amor, pelo Teu favor manifesto
ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se entregou por nós. Pai, só faz sentido estudarmos Abacuque, porque a palavra vai nos revelar que é Jesus Cristo quem nos revela o Pai e que nos leva ao verdadeiro relacionamento com o Senhor. Pai Santo, abençoa a tua igreja aqui nessa noite, meus irmãos e irmãs que estamos juntos agora dizendo: Pai, eu preciso mais de Ti. Ajuda-me a lidar com as minhas crises de fé, ajuda-me a lidar com as minhas inconsistências. Pai, eu quero ser mais forte, não com base nas minhas próprias forças, mas na força que vem do Senhor, na força que vem do alto, na força do Teu Espírito Santo. Continua, Pai, a abençoar a Igreja Batista Vila 7. Continua a abençoar a Deus, Pastor Paulo, a liderança desta igreja, todos os envolvidos, que eles estejam debaixo desta unção do Teu Espírito e que possamos juntos, ó Pai, vermos coisas lindas e extraordinárias que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos e pedimos a Tua graça e o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar rapidinho, daqui a pouco a gente vai terminar com o grupo cantando, mas eu quero agradecer aí a presença do pastor Antônio Cuco, Daniel, pela ministração. Eu sempre digo, pessoas que vêm aqui ministram bem, nunca mais pregam, então é a primeira e a última vez, não vem pregar mais aqui, tá? Que Deus abençoe, é uma palavra poderosa. Senhor, louvado seja o Teu nome, pela Tua presença nesse lugar. A Tua palavra é quem sustenta a igreja vive da Tua palavra. Por isso a importância, Senhor, de nós ouvirmos a Tua palavra com seriedade, com exatidão, de maneira profética, ungida pelo Teu Espírito, porque a igreja necessita da Tua palavra. É a palavra que corrige as distorções. É a Tua palavra que impede que a igreja entre em processos demonizados, de profanização, de secularização. É a Tua palavra que mantém a igreja viva, cheia do Espírito, obediente, santa. É a Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Continua ministrando a Tua palavra a nós. Senhor, agora despede-nos, que a Tua graça, o Teu amor, as consolações e o poder do Espírito sejam conosco. Continua abençoando o ministério do pastor Cuco, como diretor executivo da nossa convenção, todos aqueles que estão envolvidos no trabalho. Abençoa o ministério do Daniel, que ele continua sendo eficiente naquilo que ele faz, que a Tua graça esteja sobre ele. Abençoa o Cláudio, abençoa a todos aqueles que estão envolvidos no trabalho da nossa denominação, da nossa convenção, que a Tua graça esteja sobre eles. E obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o Teu nome, que a gente vá debaixo da Tua graça, poder e proteção, em nome de Jesus. Amém.